O senador Flávio Bolsonaro, em vídeo divulgado pelas redes sociais, rebateu narrativas que vêm sendo divulgadas pela extrema esquerda, distorcendo o conteúdo de um projeto do qual ele é o relator. Flávio Bolsonaro apontou que há pessoas, inclusive na velha imprensa, dizendo que ele seria relator de uma proposta de emenda à Constituição que privatizaria praias. Ele disse: "Não é nada disso. Obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando porque o governo está com medo de perder a arrecadação." Flávio Bolsonaro explicou que a proposta da PEC é exclusivamente acabar com taxas relativas a terrenos próximos ao mar, que são mantidas há séculos sem justificativa. Ele relatou que imóveis ocupados em terras próximas ao mar pagam taxas à União, equivalendo a pagar um aluguel para o governo. Ele explicou que não há qualquer privatização de praias e afirmou: "Isso é uma enorme mentira e é uma narrativa criada pelo governo em que algumas pessoas estão caindo porque o governo está preocupado em perder a arrecadação." Ao divulgar o vídeo, o senador disse: "Privatizar praias? Assista esse vídeo para não cair na mentira do governo, que só pensa em cobrar cada vez mais imposto do povo brasileiro. Você quer pagar aluguel para o governo federal? Foro. Você quer pagar uma taxa para o governo federal sempre que transferir a posse do seu imóvel para outra pessoa? Laudêmio? Se você respondeu não, então está a favor da PEC 3 de 2022, dos terrenos de marinha, que a militância de esquerda tenta apelidar de PEC da privatização das praias." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões.
em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, boa noite. Enquanto estamos chegando aqui nessa sala, eu queria aproveitar esse momento dessa transmissão ao vivo para rebater mais uma fake news gigantesca da esquerda. Vocês já devem ter visto aqui na internet ou até na própria grande mídia, dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente. Isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das propriedades ocupadas, dos imóveis ocupados naquela faixa de terra perto da praia que é dita o território, os terrenos de marinha. Então, pessoal, o que essa PEC faz? Ela está falando o seguinte: olha, eu não quero mais que o povo pague aluguel para o governo federal. Isso é a taxa de foro. Os imóveis que estão nesses terrenos de marinha todo ano pagam 0,6% de taxa de foro, que nada mais é do que um aluguel que a pessoa que está lá hoje paga para a União. Tem algum sentido isso continuar? No meu entendimento, não. Paga também o laudêmio. O que é o laudêmio? Você pagar para o governo federal para que ele autorize você a passar o domínio dessa área para uma outra pessoa. Então você está lá no terreno de marinha, a pessoa tem lá o direito de morar naquele local. Quando transferir esse direito para outra pessoa, tem que pagar 5% de laudêmio, mais uma vez para o governo central, para poder transferir esse domínio para outra pessoa. Qual o sentido disso? E obviamente, quando a gente acaba com essas taxas e haja um interesse, como já existe hoje, antes da PEC entrar em vigor, hoje é possível que grandes empreendimentos sejam autorizados a funcionar em toda a nossa orla brasileira. Tem centenas, milhares de exemplos em toda a nossa costa brasileira, Nordeste principalmente, que é uma região muito procurada por causa do bom clima, por causa das boas praias. E acontece lá, tem resorts. Agora, óbvio que não pode fechar a praia, não pode proibir o acesso à praia de ninguém. Isso não é permitido. Isso é um caso de polícia, caso aconteça. Então, imagina se você tem um grande empreendimento que quer se instalar na Bahia
e a gente não para, acabou com o foro, acabou com o laudêmio, acabou com a taxa de ocupação, obviamente que o empresário vai ter mais interesse, porque vai ficar mais barato, sim, ele não vai ter que pagar essas taxas todo ano, nem no caso de transferência de propriedade para ninguém. Então é óbvio que o investimento para se criar um novo empreendimento na beira da praia vai ser menor, portanto vai ser mais fácil gerar emprego, gente. Esse é o espírito, é acabar com a burocracia, acabar com esse domínio da União sobre propriedades que já estão ocupadas hoje, e a partir daí a pessoa ter um papel que vai dizer, olha, essa propriedade é minha, eu posso vendê-la, eu posso alugar, eu posso fazer o que eu quiser com ela, é porque ela hoje tem a propriedade é dessa pessoa e não mais da União. Quer ver um exemplo de propriedade em terreno de marinha? Todo mundo aqui vai conhecer. Estamos falando do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Sim, a favela da Maré, no Rio de Janeiro, fica num terreno de marinha. O que eu quero com essa PEC? Fazer com que os aproximadamente 8.300 imóveis que estão nessa situação ali, no Complexo da Maré, a que as pessoas possam ser as donas definitivas desses imóveis. Como é que pode alguém ser contra isso? Quem está contra a PEC, mais uma vez, está trabalhando porque quer ficar pagando aluguel para a União. Qual a lógica disso? O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. Mais uma vez, a PEC, já no seu artigo 1º, inciso 1º, é bem claro ao dizer que nós estamos tratando de propriedades já ocupadas, porque está lá escrito que permanecerão sob o domínio da União aqueles terrenos desocupados. Nada muda. A praia, inclusive na Constituição Federal, é tratada num inciso diferente do inciso que trata dos terrenos de marinha. Está lá no artigo 20 da Constituição tratando de praia, dizendo que a praia fluvial, praia marítima, né? Aquela praia que tem na beira do rio, a praia que tem na beira do mar, isso é uma coisa. E a Constituição trata em outro inciso, nesse artigo 20, dos terrenos de marinha, mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e essa PEC trata apenas dos terrenos de marinha. Então não caiam nessa fake news. O que eu entendo é que o Estado não é solução para nada, o Estado é problema, como é problema também nessa burocracia gigantesca que só fica tirando dinheiro do trabalhador brasileiro, seja ele pobre, seja ele rico. As cessões, as transferências de propriedade da União, como está na PEC, para o privado pode ser de forma gratuita ou de forma onerosa. De forma gratuita para quem? Exatamente para aquelas pessoas que estão em alguma área de interesse social, como quilombolas, como ribeirinhas. Essas pessoas vão ter de graça o seu título de propriedade. Como é que você pode ser contra uma PEC que dá esse direito, que vai poder passar de pai para filho, inclusive, essa propriedade, e vai ser onerosa para os demais casos, aquelas pessoas que podem pagar e vão pagar para poder terem esse título definitivo. Então a PEC é simplesmente isso. Eu espero ter sido bastante objetivo aqui, bastante claro. Não caia nessa fake news de que essa PEC trata de privatização de praia, porque isso é uma enorme mentira e é uma narrativa criada pelo governo, que algumas pessoas estão caindo, porque o governo, no fundo, está preocupado em perder a arrecadação, com foro, com laudêmio, com a taxa de ocupação. Você quer continuar pagando, você fica contra a PEC. Você quer parar de pagar esse absurdo cobrado desde 1.800 e alguma coisa, então a gente tem que acabar com isso. Você é a favor da PEC 3 de 2022, que trata dos terrenos de marinha e que eu estou relatando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Na medida do possível, a gente vai responder e vou buscar, obviamente, a imprensa para esclarecer cada vez mais esse assunto. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.